Olá, raio de sol, eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui 3 opções. A primeira opção é a pedra ágata roxa. Pedra e opção de número 1, ágata roxa. A segunda opção é o quartzo azul. Pedra e opção de número 2, quartzo azul. E a terceira opção é a turmalina rosa. Pedra e opção de número 3, turmalina rosa. Vocês já conhecem a dinâmica, pode assistir todas e tirar um conselho e um direcionamento de cada uma delas. Pode direcionar cada uma delas para um setor da sua vida. Na descrição do vídeo você encontra a minutagem para você ir direto para sua leitura escolhida. Também encontra o nome e o link dos oráculos que eu vou utilizar aqui neste vídeo em específico e quaisquer outras informações sobre o canal, incluindo as nossas outras redes sociais, @Ohan e @irradiar-se, combinado? Se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha. Mentalize o seu momento de vida, mentalize aí as suas questões, né? Seus projetos, suas preocupações. Chame toda a sua egrégora espiritual para estar com você nesse momento. Vou dar uma bicadinha aqui no meu café. Se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha, que eu vou dar continuidade, começando com quem escolheu a ágata roxa. Vamos ver quais são as mensagens, conselhos ou direcionamentos para vocês. O que as cartas te revelam hoje? Quais as energias se manifestam aqui para você? Começando com o tarô diário de uma bruxa. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1, ágata roxa. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1, ágata roxa. O primeiro padrão que me vem aqui para vocês é um padrão que está sendo quebrado relacionado ao seu campo emocional. É o medo do julgamento ou o medo de tentar algo novo. O medo de falar, o medo de se expressar, o medo de se posicionar. Nós temos uma força espiritual agindo sobre você para que você corte alguma questão interna que estava te impedindo de dar o seu melhor no campo profissional ou no campo das relações. Muitas vezes você tem se sabotado profissionalmente e se sabotado porque você, antes de que o pior possa acontecer, você já corta. Qualquer sinal de que algo pode dar errado, você já sai, você já se fecha. Então tem um padrão aqui que a espiritualidade me mostrou que estava impedindo você de prosperar. Não que você não tenha prosperado, não que você não esteja, você está indo muito bem, tá? A primeira mensagem aqui é que esse padrão está sendo quebrado para que você vá ainda melhor, para que você consiga ser ainda mais criativo, para que você consiga conhecer ainda mais pessoas, para que você consiga se doar um pouco mais no trabalho, entende? Porque a maioria dos obstáculos é você mesmo que cria. É como se houvesse um caminho lindo de fertilidade para você, de muitos potenciais mesmo, a serem alcançados, a serem manifestados, uma pessoa extremamente inteligente, talentosa, mas que por uma nuance, alguma questãozinha da sua criação ou de algum trauma que você teve na adolescência, isso está impedindo você de fazer com que a sua voz seja cristalina, que as suas ações sejam cristalinas, sabe? Então tem um processo até de resgate, né? Resgate de uma força que estava ali vibrando antes de que algo acontecesse na sua adolescência ou que algo acontecesse aí durante a sua criação, entende? Então, o caminho para você é um caminho muito brilhante, é um caminho muito próspero, mas você não pode ter medo de se posicionar. Não é todo mundo que vai te entender e não precisa que seja assim. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo e ninguém nunca esperou que você agradasse todo mundo.
Não precisa, é desnecessário querer agradar todo mundo. Então agora está sendo rompido esse paradigma para que você se expresse como tem que se expressar e faça os movimentos que tem que fazer no campo profissional e afetivo. O que é teu vai ficar, sempre fica. Então não tenha medo de perder pessoas, não tenha medo de não ser aceito em lugares, porque os lugares que são para você vão te aceitar e te honrar exatamente como você é. Você não precisa mais ficar usando máscaras. Você não precisa mais ficar usando, fazendo sala para pertencer, né, a lugares que não te aceitam exatamente como você é. Você é capaz demais, você é grande demais, você é potente demais. E o seu caminho já está brilhando para você. Repito, você está indo bem. É só algum tipo de máscara, de nó emocional, né? De uma imagem que você quer ficar passando para o mundo, a imagem de, sabe, você tentando provar para os outros que você é uma boa pessoa, você tentando provar a si mesmo que você merece. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é. Basta ser. Que te enxerguem como quiserem enxergar. Que achem o que quiserem achar. O seu compromisso é com você. Com os seus sonhos. Com a sua jornada. Então a primeira mensagem espiritual aqui é sobre esse profundo autoconhecimento. E esse profundo, olha aqui o louco no fundo, né? E esse profundo momento de se entregar, de se jogar e de se permitir ser mal interpretado. Porque não é todo mundo que vai entender as suas ações. Não é todo mundo que vai entender a força que está dentro do seu coração. Muita gente vai ser injusta com você, muita gente vai te julgar, vai te apontar o dedo, vai falar do que não sabe, problema delas. Você não pode basear suas ações no que os outros vão achar das suas ações. Entende? Arrisque-se. Uma jornada linda de liberdade começa para você, mas é uma liberdade do eu. É uma liberdade interna. Você também precisa parar de se cobrar tanto, porque às vezes você mesmo se prende, você mesmo se encurrala, porque você se coloca uma pressão, você se coloca uma obrigação, você se coloca num lugar que você não precisa estar. Sabe? Mensagem para quem escolheu a opção de número 1, ágata roxa. Ó, olha aqui. O louco e o 7 de paus, claro, né? Por quê? Porque você vai em busca, você passa por cima do que tem que ser passar. Essa luta pelo espaço que é teu, essa busca pelo seu objetivo, né? Mas é assim, deixa o povo rir, deixa o povo falar, deixa o povo desdenhar, deixa o povo duvidar, deixa, vai, foca no teu. E esses obstáculos você vai passando um por um, sabe? Não desista de encontrar a pessoa certa. Pode vir um errado, pode vir 2, pode vir 3, mas no quarto dá certo. Não desista de encontrar o emprego legal, sabe? Pode não ser de primeiro, que a espiritualidade está falando é isso. Pode não ser de primeira, pode não ser de segunda, mas vai ser. Vai ser. Então não desista de se expandir. Não fique se enganando pertencer a um lugar que não é teu por covardia. Não deixe a desesperança tomar o seu coração de tal forma que você ache que os obstáculos são maiores do que sua força. Que as dificuldades vão te impedir de alcançar. Não. O 7 de paus está aqui. Essa jornada traz expansão. O seu caminho é muito maior do que o que você está vivendo. Você já está indo bem, mas existe um medo a ser superado. Existe algum tipo de ilusão que você ainda alimenta
É você com você, né? Ou a questão de um trauma da adolescência, tá? Deixa cair essa imagem que você tá tentando sustentar que não é tua. Não tenha medo de falar sobre a sua fé. Não tenha medo de falar sobre as suas crenças da vida. Exponha-se. Não vista mais uma roupagem que não é tua, tá? Existe aqui muita coisa a ser tirada do seu caminho. Mas a maioria dessas coisas são obstáculos internos emocionais que você mesmo cria. E aqui nós temos o povo das ruas te ajudando, tá? Nós temos a força dos guardiões te ajudando a trilhar o caminho e a vencer esses obstáculos internos, a se libertar aqui de algum trauma ou de alguma amarra emocional e ter a coragem, ter a ousadia de se lançar, né? Ter até um pouco de cara de pau, né? Ter até um pouco de cara de pau de se lançar aí nesse novo movimento, tá? Em prol da sua expansão, em prol do seu crescimento, em prol do lugar que está reservado para você. Viu? O seu compromisso agora é em tirar tudo aquilo, né? Tem uma frase que é muito boa, que ela diz assim: o segredo não é manifestar abundância. O segredo é tirar todas as camadas que te fazem acreditar que você não merece ela, né? Então o segredo não é qual é o caminho certo para aquele objetivo, mas me convencer, né? Quebrar em mim todos os nós que me dizem que eu não mereço chegar lá. Todas as dúvidas internas que falam que eu não vou conseguir, né? Silenciar as vozes internas, tá? Ó, ilusões, né? Ilusões a serem quebradas, tá bom? Vamos ver o que mais para quem escolheu a opção de número 1, ágata roxa. O mundo, 9 de copas, mais uma, 6 de ouros, caiu uma cartinha no chão, deixa eu pegar ela, energia positiva, 3 de ouros, obstáculo da leitura, a estrela como obstáculo. Que fé é essa, hein? Que fé é essa que você tá tendo? Aqui tem puxão de orelha, tá? 2 de paus. Aqui tem puxão de orelha, porque são aquelas pessoas que têm uma fé estremecida. Você sabe que tem uma força maior, mas eu acho que é a fé em você mesmo, sabia? É uma pessoa que tá tão quebrantada, não sei se é quebrantada a palavra, eu acho que seria melhor quebrada, né? É uma pessoa que ela foi tão machucada que ela foi perdendo a fé nela, porque por muitas vezes ela foi entregando o melhor dela, ela entregou o melhor, entregou o melhor, entregou o melhor, sabe, e aí ela foi percebendo que muitas vezes o melhor que ela entregava não era reconhecido por aquelas pessoas ou por aqueles lugares. E aí você começou a achar que o problema estava em você, quer dizer, nada que eu faço é suficiente para que eu mereça receber de volta o que eu estou entregando, né? Ou por mais que eu faça, nada adianta. Tem uma pessoa aqui que está perdendo a fé ou que perdeu a fé em si, ou que está muito São Tomé. Uma pessoa que está o tempo todo pedindo confirmação da confirmação da confirmação e resposta e essa vontade tão grande de acertar não está deixando você andar. Porque eu só quero andar se for do jeito certo, na hora certa,
com tudo certo, eu só quero a pessoa se for a pessoa certa, eu só quero o trabalho se for o trabalho certo, e isso de querer o certo, que certo é esse que você está esperando, né? Aí você acaba ficando parado igual um dois de paus. Por quê? Porque as condições certas, de acordo com a visão humana, dificilmente acontecerão. Se eu for esperar tá tudo alinhado, e olha que nós estamos falando de um momento onde de fato tá tudo muito sincronizado para você e você não tá vendo. Nós temos um mundo aqui. Você concluiu um aprendizado. Você está livre para iniciar uma nova jornada. Tudo está se reposicionando na sua vida para que você conquiste, para que você realize o seu sonho. Olha, gente, as cartas caíram para vocês. O mundo, o 9 de copas e o 6 de ouros. Está tudo aberto. Tudo aberto. Para você ser feliz, para você prosperar, para você. Só que você não está enxergando pela falta de fé em si ou por essa coisa de você estar se cobrando demais fazer o certo. O medo de errar, o medo de ser mal visto, o medo de pisar em falso, o medo de ser o vilão da história, né? O medo de prejudicar alguém, o medo de escolher uma coisa e o melhor caminho era o outro, sabe? E isso está te sufocando, te consumindo, mesmo com um caminho extremamente próspero e aberto. 3 de ouros. A dificuldade de confiar no outro, mesmo o outro chegando para trazer resultados positivos. Eu vou te falar, você tem tudo. É como se o universo estivesse falando assim, vai que eu tô assinando embaixo. Você só precisa fazer. Tá tudo aqui. Tá tudo disponível. Tá tudo aberto. Tudo está conspirando a seu favor, tudo está sincronizado para você. Para de criar obstáculos que não existem. Pare de alimentar dúvidas que não existem. Pare de ficar se cobrando coisas que ninguém espera de você. Pare de se julgar, né? Às vezes eu acho que o outro está me julgando porque eu me julgo o tempo todo. Você é expert em encontrar defeitos em você. Por isso que você acha que está todo mundo observando os seus defeitos, quando na realidade não é. Volte a acreditar em você. Ou volte a caminhar sem precisar assim de tantas confirmações. Porque às vezes o que o olho humano acha que é o caminho errado é o que a espiritualidade tem como caminho certo. Às vezes o que eu acho, ao meu ver, que é uma escolha errada do outro, é a escolha errada diante do caminho que ele precisa percorrer. Você só não vai prosperar, você só não vai avançar na sua vida se você continuar com essas ilusões referentes a si próprio. Ou se você não conseguir quebrar essa amarra emocional de um trauma, né? Uma cura de um trauma. Não podemos esquecer desse grupo, né? De um trauma da adolescência, tá? Ou de traumas, vários pequenos traumas, né, que as pessoas geraram em você. Mas aqui, gente, tá muito bom para vocês. A sua liberdade financeira começa. Os caminhos da realização material estão todos abertos aqui. Dinheiro chegando, boas parcerias, pessoas te ajudando, pessoas sendo pontes, a espiritualidade te conduzindo o tempo todo. Mas você se cobrando demais. Você se flagelando demais. Você duvidando das suas intuições, você duvidando do seu merecimento, você duvidando do seu dom, você duvidando do seu valor. A grande questão é aqui que você ainda não aprendeu a se enxergar. Você não aprendeu a enxergar a sua própria grandeza, né?
não precisa ser pesado. O seu caminho não é pesado. O seu caminho é alegre, é divertido. Você é uma pessoa divertida. Você não é amarga. Você não é assim fechado para tudo. Você é uma pessoa espontânea. Você é uma pessoa divertida. Você é uma pessoa que olha para o outro. Você é uma pessoa que, sabe, que tem essa abertura de espírito. Não vale a pena deixar tudo isso de lado para se proteger. Porque é uma muralha de autoproteção que virou prisão, né? 2 de ouros. 10 de copas. E a carta da força. Viva mais o agora, o hoje. Para de sofrer tanto pelo futuro. Para de carregar o peso do mundo nas suas costas. Para de pegar obrigações que não são suas. Respeite os seus limites e coloque-se na posição de errante. Vou explicar. Como é que eu me coloco na posição de errante? É que eu não tenho obrigação, sabe? Coloque-se nessa posição de que você não tem obrigação de saber tudo. Você não tem obrigação de acertar o tempo todo. O 2 de ouros, ele fala muito sobre o aprendiz. Ele tá ali tentando. Quando eu vou me matricular numa luta, num esporte aí, numa luta de kickboxing, por exemplo, eu vou lá, nunca fiz kickboxing na vida, eu vou lá fazer. Eu tô ali, eu chego nessa posição de errante. Eu sei que eu vou errar, eu nunca fiz na vida, né? Mas eu tô ali para aprender. Mas antes de aprender o certo, eu vou errar. Então eu não vou me comparar com uma pessoa que tem uma faixa super elevada de kickboxing. Por quê? Porque ele já tá no caminho. Eu tô entrando agora. Então, o que você tem que entender é esse seu lugar. O seu caminho é grandioso, mas ele não começa grande. A grandeza está em você, mas você começa a manifestar a grandeza material de forma pequena. Você pode ser grande em muitas coisas, mas em outras você é aprendiz e tá tudo certo. O que a espiritualidade fala hoje para você é que o seu caminho não precisa ser tão sufocante como está sendo. Você não precisa se pressionar tanto como você está se pressionando. Você já está no caminho certo. Você já está fazendo as coisas certas. Você só precisa quebrar emocionalmente essa amarra de medo, de angústia, de não merecimento, que por vezes te faz criar obstáculos que não existem, ou se pressionar de uma forma absurda, desumana, né? E se permitir essa liberdade, sabe? Essa liberdade. Sai desse deserto, né, que você se colocou. Entende? E você tá cada vez mais se isolando, tá? Essa questão emocional tá fazendo com que você cada vez mais se isole, se feche, se afaste. E aí parece que nada nunca tá bom. Até as conquistas que você tem, você às vezes não valoriza tanto. Por quê? Porque é uma bola de neve, tá? É uma bola de neve que vai te consumindo, pouco a pouco. Então você precisa mudar o disco. Só de perceber que tá tudo bem. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem acertar. Tá tudo bem tentar. Tá tudo bem não tentar. Tá tudo bem conseguir. Tá tudo bem não conseguir. Tá tudo bem. A vida é assim. Você não tá atrasado. Você não tá errado. Você não é inferior.
Apenas confie em você. Em tudo que você ancora, que você já é. O seu caminho é lindo, vou repetir. Tudo está aberto para você. Tudo. Tem alegria, tem oportunidade, tem coragem, tem dinheiro, tem parceria, tem satisfação, tem realização de sonhos, tem uma nova jornada, tem você passando pelos obstáculos, tem você aprendendo algo novo, tem você vencendo o desconhecido, tem essa sincronia e tem também uma pessoa que duvida o tempo todo de si. Que é a principal questão da leitura, tá? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 1, Ágata Roxa. Nos períodos de instabilidade e insegurança, é importante parar e meditar para, através da razão, analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca da melhor estratégia de solução. Parar e colocar a cabeça no lugar, né? Sempre colhemos os frutos do que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Chegou o seu tempo. Desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes. Tá bom? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, quartzo azul. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês, começando com o tarô diário de uma bruxa. Já mentalize aí toda a sua egrégora espiritual, chame os seus mentores para estarem com você nesse momento, chame as suas forças espirituais para se manifestarem na sua vida nesse momento. Já pulou. O julgamento. E aqui no fundo, um 8 de copas. Aqui claramente vocês estão no limiar entre dois mundos. É o espaço do entre. Mas para viver uma nova vida eu preciso abrir mão da velha, né? Aqui nós temos algumas renúncias a serem feitas em prol de algo maior. É como se a vida convidasse você a dar um passo de mais maturidade. De reconhecer que algumas amizades, alguns hábitos, alguns lugares, muitas coisas, na verdade, não são algumas, são muitas coisas que estão em desalinho com tudo aquilo que você quer manifestar, devem ser finalizadas. O julgamento, ele é implacável, ou fica ou vai embora. Não existe o meio termo, porque o equilíbrio, ele te mantém na vida que você está. Se eu vou manter o equilíbrio, eu vou manter as coisas como estão, né? Se eu vou em busca do equilíbrio, eu vou em busca de alguns ajustes para que tudo flua, continue fluindo como está, mas de uma forma melhor. Agora, o julgamento, ele não fala sobre manter um equilíbrio, ele fala sobre mudar drasticamente a sua vida. É você sendo conduzido espiritualmente, sendo preparado energeticamente para dar uma reviravolta na sua vida, para fazer mudanças extremamente significativas. Aqui eu posso falar de pessoas que estão com vontade de mudar de cidade, de ir morar sozinhas, de iniciarem uma nova etapa profissional. Eu deixo para trás uma história e um lugar que eu pertenci por muito tempo. Mas eu reconheço que eu preciso agora. De certa forma, isso que eu vivo já não me satisfaz mais, sabe? É como se houvesse uma inquietude que me diz, pega só o essencial e vai. Pega só o essencial e tenta algo novo.
como se eu tivesse que ir em busca de uma nova descoberta. Um ciclo de transformações está para começar para você. Mas antes das transformações começarem, os cortes acontecem. Então é você cortando e se afastando de todas as pessoas que não contribuem significativamente para a sua evolução. E aqui eu vou até te falar que tem um livre-arbítrio, claro que tem, mas tem uma força maior que o livre-arbítrio, que é a força dos seus guias espirituais. E os seus guias espirituais estão te dizendo que não vão mais deixar você se humilhar ou se enganar com pessoas mal qualificadas, com pessoas mal intencionadas. Que você fique só, mas você não vai mais se sujar por pouca coisa. Você não vai mais ser colocado em ninho de cobras. Porque o seu caminho está se abrindo. A sua energia está se expandindo. E você precisa aprender a honrar essa força que está nascendo em você. Você precisa aprender a se defender. Você precisa aprender a colocar limites. Você precisa entender que não vale a pena algumas dores de cabeça. Não vale a pena algumas lutas que não te levam a lugar nenhum. Se desgastar para defender alguém que não precisa da sua defesa, que não pediu a sua ajuda. Ficar tentando oferecer demais para pessoas que não querem o que você está oferecendo. Que não valorizam o que você está oferecendo. Até quando você vai ficar esperando mudança ou reconhecimento de pessoas ou lugares que não vão te reconhecer e nem vão mudar? Aquilo que você enxerga como problema, para algumas pessoas não é um problema. Elas não enxergam como um problema. E você precisa se afastar de um lugar que não contribui mais para o seu crescimento. Você chegou no limite. Você chegou aqui, no topo. Se eu quero dar um salto na minha vida, eu preciso fazer uma mudança maior e tomar uma decisão que me leve para esse salto. Mas algumas renúncias precisam acontecer, tá? Muita coisa terá que ser deixada para trás. É o preço do progresso. É o preço do crescimento. E o que as cartas te perguntam hoje é isso. Você está disposto a pagar o preço para crescer? Você está disposto a pagar o preço de se acomodar? Crescer e se acomodar traz um preço. Qual deles você quer pagar? É o que o julgamento te pergunta. Você quer pagar... E tem uma frase que é muito boa, né? Que diz assim: tudo aquilo que você não muda, você está escolhendo. Tudo aquilo que você não muda, você está escolhendo. Então, se você reconhece as dores, se você reconhece os incômodos e não tem trabalhado para mudar, você está escolhendo continuar ali. E aqui está muito claro o 8 de copas. Eu sei que não é fácil, porque o 8 de copas ele não deixa para trás uma coisinha qualquer. Ele deixa para trás uma vida, uma história. Coisas que significaram muito por muito tempo, né? Mas que agora chegaram num momento que não faz mais sentido. Há uma mudança de prioridades. E eu preciso abrir mão de algo que representa, de repente, uma zona de conforto ou que representa essa zona, né, conhecida, para ir em busca de uma realização maior. Ou para ir em busca da realização de um sonho para alguns de vocês. E que na verdade é a mesma coisa, né?
A realização de algo maior e a realização de um sonho está bastante intrínseco, né? Vamos ver o que mais para vocês que escolheram a opção de número 2. Quartzo azul. Quatro de paus. Três de paus. O mago. Tem que ter pulso firme, tá? Tem que saber o que se quer. Aqui não pode haver indecisão. Se for para ir com dúvida, não vá. Se for para ir com medo, não vá. Você precisa fazer um movimento que é um movimento de você fala assim, cara, eu vou para mudar a minha vida. Eu vou para essa cidade em busca de emprego e eu vou para mudar a minha história. Essa energia. Agora, se você for, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a escolha certa? Meu pai, me ajuda, me dê um sinal, Jesus, eu tô indo, hein? Mas, ai, pelo amor de Deus, será? Não, porque aí você vai ser engolido. Você não pode ser engolido. Você tem que ir com a raiva construtiva, com o fogo construtivo de alguém que vira as costas e não olha para trás, que fala assim, é para frente que eu vou chegar lá, é isso que eu quero e eu vou manifestar. E eu vou manifestar, e eu vou fazer o que for preciso, eu vou usar tudo que eu posso para manifestar essa oportunidade, esse caminho. Mas eu vou fazer dar certo. Não é se vai dar certo, será que vai dar certo? Eu vou fazer dar certo. Entende? Porque é a força de uma pessoa que coloca uma meta para si mesma. Que coloca ali um objetivo. É isso que eu quero, é isso que eu vou viver. Os incômodos, as frustrações, eu já conheço. Eu não vou mais ficar me enganando com essas coisas vazias, com essas pessoas vazias. Não vou. Agora eu sei aonde eu quero chegar. Agora eu sei o que eu quero. E para você chegar nesse lugar de eu sei o que eu quero, o julgamento coloca tudo na balança. Ou fica ou vai embora, ou me faz bem ou me faz mal, ou eu quero ou eu não quero. Não é sobre promessas, é sobre ações. Ah, essa pessoa vive falando que vai mudar. Dia a dia. Agora, o que ela faz? Ela tem mudado? Não. Hoje, é um sim ou é um não? Não tem meio termo, o julgamento não tem meio termo, gente. Tá? Por quê? Porque precisa desse choque de realidade para você entender que você não pertence mais a um certo tipo de vivência. E para você entender que a manifestação de um novo caminho já está disponível, mas eu preciso virar as costas sem medo e sem essa coisa de voltar. Ah, eu vou, mas se der tudo errado eu volto. Não. Eu vou e eu vou fazer dar tudo certo. Entende? Tem que ter a segurança emocional, ó. Tem que ter a confiança emocional. De entender que você tem tudo que você precisa para colocar isso em prática. Você tem tudo que você precisa para poder agora, né, manifestar na ação. A teoria você já tem, né? Agora eu preciso botar em prática todo esse conhecimento. Energia positiva da leitura.
Ó, 7 de paus. Você vai para conquistar. Você não entra nessa luta para perder. E você não pode ter a mentalidade fraca. Você não pode ter a mentalidade de uma pessoa que duvida. Você entra nesse campo de batalha para fazer dar certo. Você vira sem olhar para trás. Sabe? Eu vou até o fim nessa decisão. Eu vou até o fim para fazer minha empresa dar certo. Eu vou até o fim para recuperar minha independência. Eu vou até o fim para me estabilizar em outro país. Mas eu vou até o fim. Perceba, nós temos várias cartas onde você vira as costas para trás e você enfrenta o que tem que enfrentar. Você passa por cima do que tiver que passar. Mas você vai nessa nova direção. Você não se contenta com as coisas como estão. Você não pode se contentar com as coisas como estão, né? E é trabalho. É um período de renúncias, de dedicação, de resiliência, de vencer obstáculos, mas tem um firmamento espiritual ao teu lado. Tem um firmamento espiritual que não vai te deixar ruir, que não vai te deixar desamparado em nenhum momento. Disso você pode ter certeza. Obstáculo da leitura. A temperança. Não se contentar. Não se acomodar. Porque se eu entendo o lado de todo mundo, eu não entendo o meu. Você está sendo muito compassivo. Você está sendo muito banho-maria. Você está sendo muito... Ai, no tempo certo. Ai, porque... Ai, tadinha, né? A pessoa tem os traumas dela. Ai, porque você tá demais. Você tá compreensivo demais. E a força que você precisa para mudança é a força da fúria. De uma pessoa que não admite ser ridicularizada. De uma pessoa que não admite mais viver frustrada. Que não admite mais viver sendo humilhada. Viver sendo desvalorizada. Não dá. Então essa sua compreensãozinha, né, já como diz a frase, um coração bom sem sabedoria é tolice. Me desculpa te falar, mas em muitos momentos da sua vida você está sendo tolo ou tola. Porque você está compreendendo demais o lado do outro e aí deixando de fazer valer o seu lado. A temperança como negativo. Toda vez que eu priorizo o outro, eu me desequilibro. Toda vez que eu quero manter a paz com o outro e deixo de falar o que eu quero, eu me desequilibro. Então você acaba se desalinhando. Quanto mais você ficar dentro desta situação, andando em círculos, correndo atrás do próprio rabo, porque é isso que eu vejo aqui, uma pessoa correndo atrás do próprio rabo. Uma pessoa que ela tem dentro do coração e da mente um mundo de planos, mas que na ação ela fica correndo atrás do próprio rabo. Ela não sai do lugar porque ela está o tempo todo tentando resolver os mesmos problemas, ela está o tempo todo reagindo da mesma forma, ela está o tempo todo perdoando a mesma coisa, ela está o tempo todo alimentando uma ilusão. Sabe aquela coisa da família perfeita? Ai, porque é minha família, né? Ai, é o meu amor, né? Então o 10 de copas, ele romantiza demais. Demais. Ele fica muito preso dentro de uma novelinha que ele construiu. E aí ele acaba deixando de ver a verdade, né? Ele acaba deixando de ver a real da situação. Sabe? Porque ele fica preso da novelinha. Ele conta uma novelinha para ele mesmo, 10 de copas, no negativo. Né? Existem 2 preços a serem pagos por você. Ou o preço de se acomodar e continuar correndo atrás do próprio rabo, ou o preço
de virar as costas e se lançar num futuro que pode trazer mudanças. Ponto. São dois caminhos. Ou você fica e continua reclamando de tudo, ou você começa a se movimentar em um processo que não vai ser fácil, porque nós temos um 7 de paus, vai ter obstáculo, mas pelo menos é um processo que te leva para uma futura mudança, né? O que mais para quem escolheu a opção de número 2, quartzo azul? E não tem que ter plano B, cara. É o plano A. Eu vou fazer dar certo o plano A. É isso que eu quero, é isso que eu vou viver. E o 3 de paus, ele bota um trem na cabeça e ele não sossega enquanto ele não conquistar aquilo ali. E com a força do mago ainda, o que você vai realizar tem muita força de acontecer. Muita força. Né? Estabeleça esse propósito e vai. O que mais para quem escolheu? Ó, 7 de paus. A força, estabelece esse propósito e vai. Oito de copas. Mensagem número 88 para você. Ó, solta. Solta o que não funciona mais. 4 de ouros. Você precisa se reinventar. Mas é o que eu falei no início da leitura, eu vou falar de novo. A sua nova vida vai te custar a sua vida antiga. A sua nova vida vai te custar a sua vida antiga. Para de romantizar. Para de se enganar. Ou você se agarra e se apequena em tudo que está e se contenta, sem reclamar. Ou você se contenta, se conforma e fica segurando, pisando no freio, né? Segurando o seu próprio crescimento. Se enganando de que isso é suficiente. Se iludindo de que tá tudo bem, de que tá tudo ótimo. Você pode se enganar, tudo bem, você pode. Não, tá ótimo, tá suficiente. No fundo você sabe que não tá, mas você se engana achando que tá. Ou você solta, libera e vai pro novo. Aqui. Entende que você é grande demais para continuar lidando com a infantilidade de algumas situações. É o limiar. Ou você sobe de nível, ou você continua lidando com as mesmas coisas. Tá? E existe uma bagunça emocional muito grande aqui. Existem muitas ilusões emocionais aqui a serem resolvidas por você. E eu tô falando aqui de uma pessoa que ela... você tem muita força na realidade, né? Você é muito intenso, muito intensa, mas você consegue ser muito frio ao mesmo tempo. Você consegue, sabe, emocionalmente falando, você consegue ter uma frieza de continuar aguentando, de continuar ficando, sabe? Você tem uma frieza calculada, mas usando essa frieza para coisas que não trazem um crescimento, né? Então, é interessante, porque é como se você tivesse a força, mas você usa essa força no polo contrário. Ao invés de usar essa frieza emocional, essa intensidade com essa frieza emocional, vocês estão entendendo? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Que vocês são muito intensos, mas vocês sabem segurar quando precisa segurar. Vocês sabem ter o sangue frio quando precisa ter o sangue frio, né? Só que esse sangue frio que você tem, quando é para o seu crescimento, você não tem. Agora, quando é para ficar se iludindo, você tem. Entende? Quando é para ficar à espera de uma mudança que não acontece, você tem.
enfim. Mensagem final para quem escolheu a opção de número 2, quartzo azul. O sol. O sucesso, a prosperidade, a alegria dependem só de você. Não existe o impossível para quem confia em si. Age com responsabilidade, prudência, equilíbrio, perseverança e otimismo. Em toda realização devem estar presentes valores éticos e morais. Faça a sua parte e navegue rumo à felicidade. Tá certo? Essa é a mensagem para vocês. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3, turmalina rosa. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Começando com o tarô diário de uma bruxa. Mentalize toda a sua egrégora espiritual. Chame as suas forças espirituais para estarem com você nesse momento. Já pulou. A eremita. O diabo. Vou colocar o diabo aqui no fundo, tá? Bom. Aqui nós temos uma espécie de despertar, né? Nós temos algumas energias, tá? Nós temos um despertar espiritual, nós temos livramentos espirituais, nós temos uma pessoa que ela está sendo levada a enxergar a verdade de algumas pessoas e de algumas situações. Você está num processo de ascensão energética e espiritual. E para que você eleve cada vez mais a sua energia, é um caminho solitário, é um caminho de busca, né? De busca pelo eu superior, de busca pelo próprio eu, de busca pela sabedoria, de busca pela conexão com as próprias intuições. Confie no seu sexto sentido. Você vai pegar muita coisa no ar, tá? Eu vejo muita mensagem codificada chegando para você, mas eu vejo você precisando elevar mesmo a sua mente, porque existe algum tipo de teste aqui. Tem alguma coisa te testando. Tem alguma coisa tentando te desviar, ó. O diabo com eremita. Cuidado com alguma ilusão ou com alguém, com um lobo em pele de cordeiro que pode se aproximar de você, ou com algum tipo de provocação que você pode receber no seu trabalho. É como se aqui a espiritualidade falasse que você está num período, num momento onde você tem que ter muito pulso firme e muita conexão elevada com você mesmo. De você morder a língua, mas não falar, não agir pela reatividade. Ter muita cautela, muita sabedoria, principalmente no seu trabalho ou em questões familiares, porque tem uma energia de agitação aqui, tem uma energia de provocação. Até posso falar de fofoca surgindo a seu respeito, sabe? Pessoas falando de você por trás, pessoas falando piadinhas de mau gosto, tem alguma questão aqui, tem uma energia. Posso falar de influência espiritual, né, de você precisando se proteger espiritualmente, alguma coisa perturbando seu sono, ou alguma coisa perturbando. Sabe quando você começa a fazer oração e esquece a oração? Né? Ó que loucura, eu faço o Pai Nosso todo dia, aí eu começo a fazer o Pai Nosso, esqueço o Pai Nosso, me perco. Então tem algum tipo de influência aqui tentando provocar um atrito, e você está tendo que ter muita sabedoria, e a espiritualidade pede para que você se eleve, tá? Eleve os seus pensamentos, evite lugares muito aglomerados, evite se exceder no álcool, evite se exceder, né, nas drogas, evite qualquer tipo de, sabe, é melhor prevenir do que remediar, sabe? É você tendo que ser extremamente aqui
cauteloso nos próximos dias, porque você tá sentindo que tem uma energia de provocação, assim. E você segurando as pontas, tá? E você segurando as pontas. Mas até posso falar aqui de você precisando receber, né, algum tipo de passe energético, algum tipo de, enfim, de energia externa espiritual, né, que você pode conseguir numa igreja, num terreiro. Mas aqui claramente é o conflito entre energias divinas com energias mundanas. É o ego com o eu superior. E isso tá como se houvesse uma luta interna dentro de você. Tem dia que eu estou extremamente zen, tem dia que eu estou extremamente, né? Tem uma luta interna acontecendo aqui entre o lobo bom e o lobo mau, né? E aí você precisando ser muito firme em relação a qual desses lobos você vai alimentar. Até quando você vai continuar se iludindo pela matéria, ou quanto você vai se doar para a espiritualidade, é você aprendendo a equilibrar também essas forças, sabe? E ao mesmo tempo, uma pessoa que quer se entregar muito, quer se dedicar muito à espiritualidade, mas que está com muitas questões, né? Na matéria de dívidas, de preocupações financeiras, de preocupações em relação a questões de saúde, enfim, né? Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca sabe? E ligar o foda-se pra tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue, porque você tem consciência, sabe? Gente, uma pessoa... É até complicada essa energia, porque é como se houvesse incessantemente uma luta dentro de você, né? Você, o seu eu superior com o seu eu inferior. Ou você... Sabe quando você quer ter uma vida mais elevada, mas aí todos os lugares que você frequenta, as pessoas te puxam pra trás, né? Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, mas aí no meu trabalho me provocam, na minha família me provocam, aí só fazem fofoca a meu respeito, e é só injustiça, e é só provocação, e aí eu fico assim, gente, peraí, né? Como assim? E aí eu acabo explodindo e me afogo no doce, né? Extrapolo, perco as beiras, né? E aí depois tenho que recomeçar todo o processo. Principalmente se você tiver em algum tipo de, por exemplo, fazendo a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Essas provocações acontecem muito, muito. Mas aqui você está sendo testado espiritualmente, tá? Vocês que escolheram a opção de número 3 estão sendo testados espiritualmente. E temos essa coisa das verdades se mostrando pra você, né? O seu sexto sentido te apontando o caminho. Tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 3? Turmalina rosa. Ó, a temperança. 4 de paus e a torre. Temos um realinhamento espiritual acontecendo, né? Só que até realinhar, né? Até realinhar é tiro, porrada e bomba, né? Muitos padrões antigos sendo quebrados aqui. Bom, pelo menos eu vejo uma estrutura mais forte, mais firme, chegando para você no âmbito profissional e financeiro, tá? Pessoas aí concluindo cursos, iniciando uma nova etapa mesmo, uma etapa com mais resultados, uma etapa de avanços profissionais, mas com estrutura, tem algo muito estruturado. Posso falar de você iniciando numa empresa com carteira assinada, que vai dar que tem muita chance de você crescer dentro da empresa, ou você abrindo o seu negócio e esse negócio se firmando pouco a pouco. Mas eu vejo aqui uma grande estrutura financeira chegando para você, né? Ou você sendo levado para essa grande estrutura financeira. Mas
Em paralelo, nós temos uma grande catarse emocional e espiritual, né? Uma batalha mesmo espiritual aqui, de uma pessoa que está se realinhando com ela mesma, né? De se realinhando com as próprias forças ancestrais, com as próprias forças mediúnicas, né? De você passando por esse detox e ao mesmo tempo, né? Porque tem muita coisa saindo, mas também tem muita coisa entrando, gente. Que loucura! Que loucura essa energia de vocês, né? É um turbilhão de coisas acontecendo no seu campo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também tentando atrapalhar, assim, sabe? Muitas oscilações emocionais, obviamente, vocês devem estar sentindo, né? Mas é a quebra para o realinhamento, sabe? E para a nova estrutura ganhar cada vez mais força e estrutura, sabe? E você vai ter que ser extremamente paciente, resiliente. É a paciência de Jó aqui mesmo que você está tendo que ter nos seus dias, porque até para você manter a sanidade mental, né? Até para você manter a sanidade mental, porque que loucura, né? Energia positiva de quem escolheu a opção número 3. 7 de espadas. Você sendo aqui extremamente inteligente, né? Mas nós temos essa coisa da máscara caindo, sabe? Das ilusões se mostrando, da catarse acontecendo, de você sendo testado, de fofoca, de energias aqui ao seu redor tentando te desestabilizar, te tirar do eixo, e você firme na sua fé, e você firme no seu propósito, e aí vez ou outra você extrapola, mas você já volta, sabe? Obstáculo da leitura, o sol. É como se alguém estivesse tentando algo ou alguém estivesse tentando impedir o seu crescimento, impedir a sua própria evolução. Pode ser até um cobrador de vida passada, né? Pode ser um cobrador de vida passada ou alguém muito invejoso no seu trabalho que não quer ver o seu crescimento no trabalho, ou alguém da sua família que não quer ver você crescer, sabe? Tem alguém aqui que não... Porque percebeu, o obstáculo é o sol, o obstáculo é crescer, é prosperar, é se iluminar, é ascender, né? Então, temos aqui energias que não querem que você continue, que estão tentando fazer mesmo você duvidar da sua própria sanidade, duvidar da sua própria capacidade e questionar se realmente vale a pena ser uma boa pessoa, sabe? Porque parece que só os ímpios, né? Só as pessoas que vivem a vida de qualquer jeito que vale a pena, né? Ó, 6 paus, não quer ver você crescendo. Não quer ver, tem uma força aqui muito irada que você tá buscando a evolução. Principalmente se você começou o seu caminho de desenvolvimento espiritual. Ou se você começou a trabalhar com a espiritualidade, né? Nós temos aqui você precisando extremamente de auxílio espiritual para se proteger mesmo, para limpar o seu campo, né? Você já vem recebendo livramentos, mas de repente trazer um firmamento maior, né? Tá até me dando dor de cabeça aqui agora, ó. Esse lado aqui. Baixando a sua imunidade, trazendo dor nas costas, coluna travada, torcicolo, sabe esse travamento aqui, né? Porque você tá expandindo seus chakras, né? Você está expandindo a sua sensibilidade, a sua mediunidade, você está num processo legal, você está sendo conduzido num processo muito bacana de evolução espiritual, de alinhamento com a própria missão, de alinhamento com o próprio trabalho, com o próprio propósito, de você estando mais consciente, você aprendendo a se conectar mais com você aprendendo a se ouvir mais, você aprendendo a fazer escolhas melhores, né? E aí vem essa energia aqui, que pode ser de alguém encarnado ou desencarnado, que está tentando impedir você, né, de continuar o seu caminho. Não quer ver você bem, né, sendo bem sincera. Não quer ver você tendo vitórias, ó, tendo resultados. Tome um banho de 7 ervas, busca aí na internet banho de 7 ervas, tome um banho de 7 ervas.
Se você não faz a campanha de Arcanjo Miguel, faça a oração de Arcanjo Miguel. Temos aqui no canal, na playlist orações, tá? Mas é uma luta espiritual aqui. Energia positiva é que você está conseguindo, apesar dos pesares, você está indo bem, né? Você está sendo inteligente, você está sendo paciente, está dando tempo ao tempo, você está aprendendo a não reagir por impulsividade, né? Está aprendendo a deixar as coisas, sabe, dar corda para as coisas mesmas, elas mesmas se enforcarem, né? Tá enxergando a verdadeira face das pessoas, né? O que mais para quem escolheu a opção de número 3, turmalina rosa? A sacerdotisa, as de ouros, mais uma, seis de paus e aqui no fundo um 4 de copas. Não desanima. Não desanima. Essa vontade, né, de desistir ou essa sensação de que não vale a pena não é tua, tá? Nós temos aqui essa energia trazendo para você a apatia, ó. Apatia, desânimo. Tá? Tem algo aqui tentando puxar teu tapete. Não deixa essa energia crescer para cima de você, não. Trabalhe bastante o autoconhecimento, né? Trabalhe bastante a sua proteção espiritual. Faça a oração de São Jorge aí todos os dias, pelo menos 3 vezes no dia. Temos aqui um grande caminho profissional se abrindo e se estruturando para você. Nós temos uma nova história profissional que vai ser escrita para você e financeira, tá? Que vai te levar para um grande sucesso, ó. Você tendo muito sucesso, muita visibilidade, né? Riquezas. E é como se isso aqui estivesse tentando impedir você de conquistar essa bênção que tá vindo já para você, né? E vem em forma de desânimo, de raiva, de indignação, né? Desse sentimento de que não vale a pena ser uma pessoa boa, porque só as pessoas que vivem de qualquer jeito, sabe? Essa sensação de que eu não estou sendo honrado, né? De que não estou sendo valorizado. Uma tendência a olhar só para os problemas, para aquilo que está dando errado. Cuidado com isso, tá? Mas o novo mundo vai se mostrar para você. Você tá... É como se você estivesse voltando para a superfície, né? Tem uma catarse, tem um despertar espiritual, né? Mas você tá voltando para a superfície, sabe? A luz vai te encontrar novamente. Mas não desista de buscar esse caminho, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 3? Mensagem final. Para quem escolheu a opção de número 3, turmalina rosa. Você tem liderança, poder, capacidade e inteligência. Use sua sabedoria para administrar essas qualidades com equilíbrio. É importante, porém, sempre refletir sobre a vaidade, o egoísmo, a prepotência e o autoritarismo. Sentimentos fortes que testam o verdadeiro poder, a coragem de vencê-los, né? É a luta entre o eu inferior e o eu superior. Essa oscilação entre sentimentos nobres e sentimentos baixos, né, superficiais, tá bom? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 3. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.